Boa noite, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre vida financeira, né? E sobre conceitos fundamentais para uma vida financeira saudável, né? Eu levantei alguns pontos e a gente vai passar por alguns pontos desses que eu achei bem importantes. E conforme eu fui refletindo, né, sobre o papel do planejador, eu percebi também que não é só saber investir, né? Tem alguns conceitos fundamentais que é importante que a pessoa saiba, né? Então eu coloquei alguns, eu acho que são os principais para você ter, né, e para você guardar, né? Então eu acho que vale a pena a reflexão. Se vocês discordarem ou quiserem acrescentar algum, deixa nos comentários, vai ser um prazer ouvir, tá bom? Então vamos lá, vamos para os conceitos fundamentais que eu achei importante destacar aqui. O primeiro é, na medida do possível, seja credor, não devedor. Eu até coloquei alguns exemplos aqui. O que acontece? Quando você vai comprar alguma coisa e você adianta o fluxo, né, do pagamento, quando você, eu ia falar traz a valor presente, mas sendo menos técnico, né, quando você compra parcelado, digamos assim, geralmente tem alguns juros embutidos ali, né? Se não tiver, é ótimo, tá? Se não tiver, vale a pena. Mas muitas vezes, quando você compra algum bem, né? Quando você compra ele, né? E você vai pagar depois, geralmente tem esses juros embutidos, né? Então, por exemplo, se você toda vez usa o cheque especial ou cartão de crédito, e às vezes no cartão de crédito você paga o mínimo, existe um juros ali que vai ficar sendo cobrado. Por isso, na medida do possível, é importante você tentar ser credor e não devedor. Por exemplo, na poupança, quando você coloca o dinheiro na poupança, esse dinheiro é usado para habitação, para financiamento habitacional. Então, nesse caso, você está sendo um credor. É claro que poupança não é um bom investimento, existem outros que são tão seguros quanto e rendem muito mais, como por exemplo o Tesouro Tesouro Direto Selic. Pegar um pré-fixado também vai render mais do que a poupança atualmente, mesmo com a queda, nesse caso ele rende mais, tá bom? Mas o pré-fixado eu não indico para iniciante, né? E lembrando que eu não sou certificado para fazer indicação de investimento, tá? Mas, como eu falei, por exemplo, se você compra um CDB de um banco, você está se tornando credor, né? Você que vai receber a remuneração daqueles juros, né? Então, é importante, na medida do possível, você ser um credor. Isso, no curto prazo, não faz diferença, mas no longo prazo faz bastante diferença. E vem o segundo ponto, que é o jogo é acumular patrimônio. Então, é importante você ter em mente que o objetivo principal é que você acumule patrimônio para lá na frente você utilizar, né? E aí a forma de você utilizar é muito difusa, né? É muito diferente de pessoa para pessoa. Tem muito a ver com o perfil da pessoa, tem muito a ver com os objetivos. Tem um livro que agora me fugiu o nome, que a ideia dele é que você chegue numa fase da vida e você comece a dilapidar o seu patrimônio, você comece a gastar, inclusive o principal dele. Você não vai gastar só os juros, o principal, para chegar no 0 a 0 ali no final. Para minha personalidade, para os meus objetivos, só a moto passando. Para minha personalidade, para os meus objetivos, esse pensamento não funciona. Eu não me sentiria em paz vendo o meu patrimônio diminuir, né? Eu tenho muito mais de interesse em acumular patrimônio e viver dos proventos, né? Viver dos dividendos que ele me gerar, né? Claro, futuramente eu posso empreender, posso fazer outra coisa que me gere mais renda, mas atualmente a minha vida é mais simples em relação às ambições, né? Não sou tão ambicioso assim, né? Então eu quero uma vida bem simples mesmo, mas que me permita ter essa liberdade financeira, né? Então, essa parte, principalmente do final ali, que como você vai utilizar o seu patrimônio,
ela é diferente de pessoa para pessoa, tá? Mas, de qualquer forma, é uma parte da sua vida você vai gastar acumulando patrimônio, tá? Quanto mais patrimônio você tiver, mais poder aquisitivo, mais opções você vai ter de escolhas, inclusive, né? Então, vamos lá. Mais uma diferença entre ativo e passivo financeiro. Isso aí é fundamental você entender. Existem bens que vão fazer você perder dinheiro. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, tá? O carro, por exemplo, eu até coloquei ali. O carro é um bom exemplo. Você tem dinheiro e você comprou um carro novo. No ano seguinte, ele já não vai valer o mesmo valor. Então, o seu patrimônio ele vai diminuir. Por mais que você venda, respeite a tabela FIP e tudo mais, o valor dele já vai ter diminuído, né? E eles falam lá que no primeiro ano é comum você perder entre 15% a 20%. Se você trabalhar com o carro, se você, por exemplo, for Uber, for entregador, alguma coisa nesse sentido, utilizar o carro, ok, aí ele é um investimento, ele é um ativo. Caso contrário, se ele não coloca dinheiro no seu bolso, ele é um passivo. Essa é uma forma de simplificar bastante nessa parte da economia. E o livro Pai Rico e Pai Pobre, ele usa exatamente essa ideia. Aquilo que coloca dinheiro no seu bolso é um ativo. Aquilo que tira é passivo. Então, é importante você ter uma noção disso. E vários bens, se você não tiver cuidado, ele pode dilapidar o seu patrimônio, tá? Então, por exemplo, piscina, às vezes você constrói uma piscina, mas a piscina ela tem manutenção, ou você vai ter que gastar com os produtos, vai gastar tempo para você ficar fazendo manutenção, você vai pagar alguém. Então, é um bem, ok, valoriza o imóvel, né? Se você for vender, se você não for vender, ele vai ser um passivo ali, tá? Se você comprar um outro imóvel, né, e você não consegue alugar, né, ele se torna um passivo, porque geralmente você vai ter que fazer alguma manutenção ali, sem contar em PTU que você vai ter que pagar, tá? Então, é interessante você entender, né, essa noção, para você não, às vezes você não percebe, mas o dinheiro que está passando na sua mão, às vezes que você está fazendo ele trabalhar para você, ele render alguma coisa, você está fazendo às vezes ele se desvalorizar, né, com o tempo, né? Então, essa é uma diferença e é importante ter em mente, tá? 4. Esse aqui é fundamental, tá? Além de que todos são fundamentais, mas vamos lá. 4. Saiba quem você é e a fase que você está. Isso é importante porque ninguém vai conseguir te responder isso a não ser o planejador financeiro, né, ou você, né? Porque as pessoas não sabem a sua realidade, né? Então, você precisa entender quem você é. Se você se você tem um rendimento baixo, né? Se você tem um salário baixo, se você tem um salário de classe média, ou se você tem um salário alto. Se você está conseguindo fazer dinheiro sobrar e investir, se você está fazendo, na verdade, dívida, se ao passar do tempo você vai ficando cada vez mais endividado, você tem que identificar o mais rápido possível quem você é e a fase que você está. Por quê? Depois que você entende isso, né, você consegue determinar com muito mais tangibilidade, assim, de maneira concreta, melhor, né, os seus objetivos, né? E aí você consegue fazer um passo a passo para você ir melhorando e entendendo o estilo de vida que você pode levar. Em 2020, vou mostrar uma coisa bem interessante. Então, em 2020, cadê? Aqui, julho de 2020, eu comprei um carro que já era assim, foi um carro até, não foi caro, foi, se eu não me engano, 12 mil. Era um carro bom, assim, eu acho que era um Celta, não vou lembrar o ano, mas ele tinha ar-condicionado, direção hidráulica, bonitinho, bem conservado. Comprei direto com a pessoa, e para eu comprar ele, eu fui no empréstimo consignado e peguei um empréstimo consignado que dava 33
de 566. Isso aqui era meio que loucura, porque isso comprometeu o meu orçamento de maneira muito, muito grande. Então eu tinha isso, e isso aqui, olha o meu salário como que ficava. Isso aqui em junho de 2020. Esse era o meu vencimento. Aí eu tinha um desconto, né? Aí o Preto Breve, que no caso é a minha aposentadoria como funcionário público municipal, né? Aqui de São José do Rio Preto. Então, o total dos meus vencimentos, total do meu desconto, esse aqui era o meu salário, o meu valor líquido que eu recebia. É claro que tinha uma oscilação, quando eu tinha 13º eu recebia um pouquinho mais. O carro dava manutenção, tinha ainda IPCA, tinha ainda gasolina e muita coisa que eu não tinha colocado na conta. Tudo isso que eu comentei, eu não tinha colocado na conta, né? Além disso, eu ainda tinha um apartamento, né, que eu até hoje estou pagando. Então, aqui eu ainda tinha que tirar 720 do apartamento, 180 mais ou menos do meu condomínio. Tinha conta de água, tinha conta de luz, porque eu morava sozinho, né? Então, eu fiquei bem apertado, tá? Essa aqui foi a última parcela. 2021, eu marquei até aqui quanto do meu salário foi só o carro. Então, o carro estava me custando quase 10% aqui do meu salário, tá? Então, era o terceiro maior gasto fixo, né, que eu tinha. Eu tinha aqui o apartamento, condomínio. Minha mãe também, eu fiquei pagando por um bom tempo um empréstimo que ela fez para eu conseguir comprar o apartamento. Quando eu comprei o apartamento, para regularizar a documentação foi mais ou menos 7 mil. Então ela tirou esse dinheiro como empréstimo, viu quanto que ia ficar e aí eu fiquei pagando para ela. Então 6% aqui com minha mãe. Esse aqui para minha ex, na verdade, o que sobrava a gente estava juntando, né, para fazer imóveis planejados, né? Então esse é um valor que também me custava também. Então, em 2021 eu ainda tinha muito vazamento, né, nos meus gastos. E eu não tinha um controle financeiro adequado. Você vê que eu colocava, né? Eu até escrevia, mas eu só colocava os obrigatórios. Então, por exemplo, quando eu somo aqui dá 70%, 30%, eu nem sei para onde ia. Eu não tinha um controle. E quando isso acontece, você perde muita oportunidade, você perde muito tempo. Se eu soubesse hoje o que eu sei hoje, né, naquela época eu sei hoje, provavelmente eu investiria esse valor, né? Então, quando acabou 2021, finalzinho ali um pouquinho antes, eu me separei, né, da minha ex, né? A gente que é óbvio, porque por isso eu tô falando que é ex, né? Mas me separei, né, de maneira amigável, né? E ela, o dinheiro que a gente estava juntando, eu deixei com ela, principalmente porque tinha algumas coisas que ela tinha me ajudado aqui, né, no apartamento. Então, achei interessante deixar com ela também o valor que a gente estava juntando, e aí eu comecei do zero, né, todo o meu patrimônio de novo. Então, isso me fez aprender, né, na raça, uma forma de melhorar e otimizar o meu controle financeiro, né. E eu percebo que o principal nesse caso aqui foi, só colocar aqui, foi não entender a diferença entre ativo, né, e passivo, e eu não entender quem eu era, a fase que eu estava, tá? Com o tempo eu fui melhorando, então eu cortei cartão de crédito, porque para mim era horrível a sensação de eu gastar nesse mês e no próximo mês eu ficar muito limitado, porque como você pode ver, eu não tinha muito orçamento para trabalhar, né? Então, isso, assim, eu tirei cartão de crédito, cabeu um empréstimo consignado, prometi que eu nunca mais ia pedir empréstimo consignado, porque a sensação é horrível de você ficar muito limitado no seu orçamento. Então, às vezes eu queria fazer alguma coisa, sair, comer alguma coisa e simplesmente não tinha dinheiro, tá? Então, você entender a fase que você está é importante. Só mais um ponto. Em 2020, eu ainda tenho, acho que foi 2020, o que eu fazia de economia era mercado. Então eu olhava lá
e eu anotava tudo que eu gastava em mercado. Um dia talvez eu até mostre. Com o passar do tempo, eu percebi que meu orçamento foi aumentando, né? E como minhas dívidas foram diminuindo também, né? Os meus passivos praticamente hoje só tem um apartamento, né? Isso fez com que sobrasse um pouquinho mais para eu poder investir. Então, a parte do mercado não faz agora tanta diferença. Então, não faz muito sentido eu ficar trabalhando para economizar no mercado, né? Mas isso faz parte dessa sua consciência, né? De você entender a fase que você está. Com o tempo, é natural que você vá melhorando, né? Uma coisa que eu estou aprendendo, que é o ponto quase atual meu, qualidade de vida e investimento. Eu, durante os 3 anos, né, até eu conseguir uns 750 lá como dividendo, né, eu fiquei bem focado nos investimentos, minha qualidade de vida ficou bem estacionada, né. Agora que eu estou conseguindo olhar um pouquinho para o lado e trabalhar um pouquinho melhor. E é um ponto que eu acho que é importante, porque você não sabe se você vai chegar lá na frente, né? Então, é importante também você manter uma qualidade de vida, né? Que seja compatível, claro, com o seu rendimento, com aquilo que você ganha. Desde que você não perca, né, o seu foco no longo prazo, é importante. É claro que isso que eu falo de foco no longo prazo é extremamente pessoal, tá? Para mim é muito natural eu ficar pensando sobre liberdade financeira, mas isso não é algo que todo mundo vai querer, vai ter interesse. Às vezes a pessoa quer entrar no investimento, né, para fazer render alguma coisa, mas para algumas coisas mais de curto prazo. Às vezes são viagem, às vezes são algum bem, às vezes, por exemplo, uma casa, às vezes um carro, às vezes são objetivos mais de curto prazo, né? E que ela às vezes não tem esse interesse em ter a liberdade financeira, né? Eu acho importante? Acho. Mas não é vital, né? Porque é o último ponto, né? Dinheiro não é tudo, né? É importante e eu acho que é essencial, né? Mas é importante a gente entender que ele não deve ser um tabu, né? Não deve ser um problema, né? Porque enquanto algo tiver um valor monetário, né? Tudo bem, né? Mas existem coisas que você não consegue quantificar, né? O tempo, né? Ele pode proporcionar muitas coisas boas, segurança para sua família, conforto para sua família, liberdade para você. Depende muito, claro, dos seus objetivos, dos seus valores, mas o dinheiro, eu acho que ele deve ser visto como algo que pode te proporcionar boas coisas, né? Claro, o amor ao dinheiro é um perigo, né? Mas é interessante você ter esse conceito fundamental para você entender que finanças são importantes, mas que não é tudo. E aí entra um momento jabá aqui, que no caso, né, o planejador financeiro, ele vai te ajudar, né, a organizar, né, a sua vida financeira, vai criar um planejamento conforme as suas metas, curto, médio, longo prazo, vai te passar informações e reflexões sobre, como eu falei, necessidade de liquidez, tirar dúvidas, vai ser um parceiro ali seu, né, para você falar sobre a sua vida financeira, né. E é algo que eu acho que é importante, principalmente por causa do tempo. Esse é assunto que eu gosto muito, tá? Então, para mim é prazeroso demais eu gastar tempo e tempo estudando, aprendendo, resolvendo, né, questões, né, vendo possibilidades. Existe muita coisa. Por exemplo, quando você faz... esses dias eu estava vendo sobre sucessão, né, linha sucessória, como fazer no cartório um testamento. Muito interessante, mas é algo que assim, o pessoal não vai geralmente se interessar e geralmente a pessoa não quer saber o passo a passo, tá? Eu gosto. Então, existem perfis que eu posso passar essa informação, que às vezes a pessoa vai se sentir mais segura, mas existem outras
outros perfis, né, que às vezes não vai ter tanto interesse nessa parte. E eu acho que o planejador financeiro ele consegue se amoldar muito bem a cada tipo de cliente, né? Principalmente porque no meu planejamento, né, que eu estou oferecendo, né, são inicialmente só 6 meses de acompanhamento. Nesses 6 meses a gente vai trabalhar junto, né, toda a parte de a gente analisar os gastos da pessoa, a vida financeira das pessoas, olhando 3 meses para trás e depois criando metas, estabelecendo objetivos, né? Criando um planejamento financeiro e auxiliando a pessoa, né? Aí tem muito campo aberto para se trabalhar, tá? E aí esses 6 meses é muito mais ativo eu junto com a pessoa, né? Depois dos 6 meses, aí fica a critério da pessoa estender mais ou não, tá? Porque nesses 6 meses, como eu falei, eu quero que seja algo mais ativo, né, entre eu e a pessoa. Depois dos 6 meses, onde já vai estar tudo já mais esclarecido, né? A pessoa já vai ter aquela nitidez, né, de como é o relacionamento dela com o dinheiro. Aí fica a critério da pessoa. Se ela quiser continuar um planejamento, né, a gente pode até rever o preço, obviamente, mas vai ser algo mais pontual, de acompanhamento, de verificar, vai ser muito mais tranquilo, né? Porque, como eu falei, uma vez você identificado, você consegue ou fazer sozinho, gastando um tempo, ou então você vai ter que terceirizar. E o que acontece? Se você for em algum assessor de investimento, existe o perigo de ele, às vezes, fazer indicações que às vezes não são condizentes com o seu perfil, olhando às vezes alguma comissão, né? Então existe um perigo ali envolvido, tá? E aí o planejador financeiro não. O planejador financeiro, como ele vai criar um contrato junto com você, então ele é mais seguro, tá? A gente luta, né, pelo lucro e pelo sucesso do cliente, né? O valor, eu não posso falar online, porque esse não é um valor fixo que eu vou ter que cobrar, mas é um valor acessível, isso eu posso informar. Existe uma limitação ali de valor que eu cobro, relacionado ali com a renda familiar, tá? E quem tiver interesse, o que vai fazer? Deixa eu mostrar para vocês. No meu canal, tá? No meu canal aqui, quando você, por exemplo, você vai estar vendo, por exemplo, um vídeo meu, né? Esse aqui é um vídeo meu. Você vai clicar aqui no meu perfil e aqui tem o link do meu Instagram que eu adicionei. Então, você vai clicar no meu Instagram público e aí vai mandar um direct para mim. A gente vai conversar lá, a gente vai marcar provavelmente, né? Se você tiver interesse, a gente vai marcar uma reunião no Google Meet, sem compromisso nenhum, sem cobrança nenhuma, tá? Eu vou passar mais detalhadamente o plano, né, desses 6 meses, como que funciona, e depois a gente vê se você tem interesse realmente em fechar ou não, se você quer fazer sozinho toda a parte. Se você for fazer toda a parte sozinho, aí provavelmente eu não vou te dar o suporte, tá? Mas às vezes é interessante, você tem uma ideia, você gosta de fazer tudo sozinho e tal, de algum perfil, né? Mas assim, sinceramente, pelo tempo gasto e pelo valor, eu acho que vale muito a pena fazer esse link com o planejador financeiro, nesse caso comigo, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Depois, deixa nos comentários o que você acha. Se você gostou desse vídeo, se não, se você concorda, se você discorda, se tem alguma coisa que mexeu com você, se você lembrou de alguma situação que realmente fez sentido, alguma dos pontos que eu coloquei, tá bom? E a gente vai indo aí, tá? Um ótimo dia para vocês, tudo de bom, eu fico por aqui. Tchau!